Vamos lá para Salmos, está pronto? Está pronta? Esse livro promete muito, né? Então, o Salmos está dividido em várias coisas, formas poéticas, eu anotei aqui, tem uma colinha aqui que eu vou passar para vocês. Então, forma poética, linhas paralelas, fala do bem, fala do mal, começa falando uma coisa, lá embaixo tem um quiasmo, né? Lá embaixo tem a correspondência, depois o segundo rima com o penúltimo, terceiro com o antepenúltimo e vai até uma linha central, uma palavra central, coisa incrível. Tem vários salmos assim, nós vamos ver alguns deles mais profundamente, né? Também fala sobre lamentos, perplexidade ou situações assim desagradáveis, fala sobre louvor, liturgia, não é? Palavras sacerdotais e muito mais. Quem compôs os salmos? São vários autores. Davi é um deles, tem 73 salmos escritos por Davi. Mas não é só ele. E Moisés escreveu um salmo, Salomão escreveu 2 salmos. Nós temos ali Asaf, os filhos de Coré. Tem várias participações neste livro que foi compilado, que foi juntado para fazer parte do cânon bíblico, mais ou menos no ano 200 a.C. Aí ele foi compilado, colocado nessa ordem aqui. Nas Bíblias romanas, católicas, há uma divisão de um dos capítulos, e então tem 151 capítulos. E nas Bíblias protestantes, podemos dizer assim, há 150 capítulos. Tá? Se você tem uma Bíblia católica, você vai ver que em algum momento eu vou explicar para você mais a fundo. Mas vamos passar o primeiro, né? Este primeiro capítulo, este primeiro bloco, né? Começa aqui um bloco, até o capítulo 41, é o primeiro livro de Salmos, podemos dizer assim. Alguns fazem essa divisão, ela não aparece como reis, né? Primeiro reis, segundo reis, depois crônicas, primeiro crônica, segundo, que é uma coisa só, esses dois grandes blocos, né? Aqui. Mas eu gosto desse salmo porque ele dá uma introdução extraordinária. Como é que ele começa? Ele começa assim: feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios. Uma coisa simples. Feliz aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, aquela criança, que não anda nos conselhos errados. Ponto. Só aí você já tem uma porção de coisas para falar, né? Feliz, bem-aventurado. Ele começa com uma bem-aventurança. O livro de Salmos começa com uma bem-aventurança. E você vai ver no próximo capítulo que o capítulo 2 termina com uma bem-aventurança. Então parece que é uma grande introdução. Tanto para aquele que começa a ter uma bem-aventurança, como aquele que termina. Tem uma bem-aventurança em todo o trajeto, todo o caminho há uma bem-aventurança. Porque Deus crê que uma pessoa bem-aventurada é aquela pessoa abençoada, não abençoada de coisas, não é de desejos. Deus não é uma lâmpada mágica para você passar a mão ali, saiu um gênio, Deus apareceu. Senhor, eu quero 3 pedidos. Primeiro pedido, eu quero dobrar meus pedidos. Aí então começa a pedir. Tenho 6 agora. Então peço isso, eu quero aquilo. Não, bênção não é isso. É ser uma bênção. Eu sou uma bênção. Quem é uma bênção, aceita o sim ou não. Você vai me ouvir falando muito isso, que me impactou muito essa frase. Eu vou repetir. Feliz o homem que não anda no conselho errado. Se anda no conselho errado, vai ter consequências o quê? Ruins. Vou dar um exemplo simples. Os colegas começam, não, tem que beber. Eu fui trabalhar na Light, era uma companhia canadense, depois os governos acabaram comprando em São Paulo e Rio de Janeiro, mas eu trabalhei nessa companhia quando era do Canadá ainda, era incrível. O gerente geral comia no mesmo restaurante que eu, que era um iniciante, um aprendiz de caixa, para ser caixa, para receber as contas de energia, né? Meu tio trabalhou 50 anos fazendo esse trabalho. Eu era aprendiz. Meu pai trabalhava na Light, né? E era chefe de um dos departamentos, lá tudo na mão. Os computadores, um computador da Light era um andar inteiro. No Shopping Light, hoje você tem lá várias lojas, tal. Aquele era o escritório da Light. Lindo, maravilhoso. Eu nunca entrei mais, depois que eu saí, nunca mais entrei lá. Não conheço o shopping por dentro. Mas a gente estava lá para aprender a fazer as coisas, né? O certo.
E tinha uma molecada danada ali, né? Quando entrava alguém mais novo, eles falavam tudo errado pra gente, a gente errava tudo, tomava bronca do chefe. Mas assim, e tinha os que eram bem pesados. Se você vai andar com aqueles bem pesados, você tem um caminho ruim. Na volta, o ônibus, a gente ia do centro até Interlagos, eu nasci em Interlagos, cidade de Dutra, e ali tinha uns homens mais velhos que eu, eles compravam uma bebida alcoólica, meu pai não bebia, e eles me ofereciam, e meu pai não dizia nada, não é? Não dizia nada. Eu achei que aquilo estava ficando pesado demais para mim, porque a insistência era muito grande. Então, feliz aquele que não vive perto daqueles que podem desviar você. É isso aqui. Aqueles que não vivem no conselho, ó, pode beber, é bom, só um golinho, faz bem para o corpo. Não, o corpo não é só coração, né? Ah, faz bem, o vinho faz bem para o coração, mas o corpo é estômago também, né? A parte do vinho que é boa você pode encontrar no suco da uva, não precisa ter álcool. Então, o conselho, não beba, não beba. Então, feliz aquele que não vive no conselho de gente que não sabe o que é certo. Quem que a gente tem que buscar para escolher os caminhos da vida? Pessoas que têm a palavra de Deus como fonte das decisões, da vida, do que são. Então, outra coisa, a Bíblia tem o conselho dos sábios, não é? O conselho sábio para a vida. Primeira coisa, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Aqui fala sobre ímpios, fala sobre justos e fala sobre caminho. Então, o caminho dos ímpios é ruim, tem consequências ruins. O caminho dos justos tem consequências boas. Essa é mais ou menos a trama, se é que podemos dizer assim, do primeiro capítulo. Os ímpios e os justos. No fundo, só existem estas duas classes de pessoas. Deus não salva as pessoas por serem boas ou más. Deus salva as pessoas por crerem e não crerem. E aqui, os que não creem, entre os que não creem tem gente boa e tem gente má, tem gente que faz o bem e tal, gente boa. Entre os que não creem, ou este grupo que não creem, é representado aqui pelos ímpios, por aqueles que não são justos, pelos injustos. E o outro grupo é representado pelos justos. Não é? Os que creem é representado pelo grupo dos justos. Então essa é a grande diferença. Só tem dois caminhos, os que creem e os que não creem. Os que creem que Cristo o justificou, salvou por eles, salvou, deu a sua vida por eles, que creem que Deus é soberano, creem. Mas tem gente que crê e é boa e má. Então, o que crê é mais importante do que o que não crê, ou do ser bom ou não ser bom. Porque na visão humana, esse indivíduo é bom, né? Não faz mal para ninguém, mas quem sabe lá o que está passando nos seus pensamentos, né? Na sua cabeça. O que ele vê de madrugada? Tem muita gente boa por aí que se atola em pornografia de manhã, de madrugada. A esposa está dormindo, os filhos estão dormindo, o marido está dormindo, e vão lá para o computador para ver pornografia, para participar de sexo virtual. A gente não vê isso, mas são pessoas boas, aparentemente. Mas Deus faz a divisão, crê ou não crê, justo ou ímpio. Tem dois caminhos só. Não me diga que todo caminho leva a Deus. Não, o caminho do ímpio não leva a Deus. Bem-aventurado que foge do conselho dos ímpios. Por quê? Porque esse caminho não vai levar a Deus. É isso que a Bíblia está falando aqui. E vamos ler aqui. É bonito ler esse salmo aqui porque ele é muito rico. O que não anda no conselho dos ímpios não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Por que é que eu vou beber desta fonte? Então, aqui você pode falar televisão? Pode, porque a televisão pode ser uma fonte para o mal, para a impiedade. Crianças que veem cenas de sexo até, e os pais permitem, né? Cenas de violência, acabam achando que a violência é uma coisa comum. Você vê tantas pessoas na sarjeta que você, quando passa por uma delas, não sente piedade. É tão comum, não é? Hoje a gente aceita muito bem o divórcio. No passado a gente não aceitava muito bem isso. As pessoas lutavam mais para manterem seus casamentos. Hoje é normal porque todo mundo
casamento, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, tudo bem, aconteceram algumas coisas no passado, ok, algumas pessoas realmente têm ali uma razão clara, mas há pessoas que brincam de estarem fazendo um casamento. Então, não se assentam na roda dos escarnecedores. Não é a televisão tem coisa boa, por exemplo, a TV Novo Tempo, né? Antes o seu prazer está onde? Na lei do Senhor. Na sua lei medita de dia e de noite. E agora vem o meu verso predileto aqui. É o verso 3, que diz assim: ele, quem? O justo. O homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém com os pecadores, no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, olha para a lei, tem prazer na lei. Diz assim: ele é como árvore plantada junto a correntes de águas. Em outras versões dizem assim: ele é plantado junto a corrente de águas frescas. Eu gosto disso. Que no devido tempo, falando da árvore, né, dá o seu fruto, cujas folhagens não murcham, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então, o caminho do justo tem um bom resultado. Tudo que ele faz será bem sucedido. Por quê? Porque ele medita na vontade de Deus, na lei do Senhor. Quando? Só no momento de angústia? Não, de dia e de noite, quer dizer, todo o tempo. Em todo o tempo, Deus é o primeiro. Essa decisão que a gente precisa tomar na vida. Colocá-lo no centro, como o primeiro. Se ele não for o primeiro, diz a música do Jader, né, ele não é mais nada. Se ele não for o primeiro, ele não é mais nada. O segundo não influencia você. Você só é influenciado por aquele que habita no seu coração e é o primeiro. É assim. A pessoa que está com um amante, um ou uma, não ouve a esposa mais, ou o marido. Quem se tornou primeiro? O marido? Não, o amante. Pode ligar às 3 da manhã, o pneu do carro furou, você larga tudo e diz: vou até o escritório resolver um problema. Uma amiga está me chamando. Vai lá, resolver o problema dessa pessoa. Enquanto que a esposa, ou o marido, querem lhe abraçar quando você chega, está calor, né? Não é mais o primeiro ou a primeira. É a outra, o outro. Então, colocar a Deus em primeiro lugar. Então, é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas frescas, o fruto dá na época certa, a folha vem abundante da sombra. Olha que coisa maravilhosa aqui, né? E tudo que essa pessoa que parece uma árvore plantada, absorvendo a frescura, não é? A gostosura da palavra de Deus, tudo que ela faz vai bem. Não porque tenha problema, não tenha problemas, né? Os ímpios não são assim, verso 4. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Para que serve a palha? Para nada, a não ser para ser queimada. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque não tem lugar para eles ali. Eles não meditaram na lei, na palavra de Deus, né? Nas leis de Deus, nem de dia, nem de noite, ou só meditaram de dia e de noite não. Só quando tudo estava bem, eles diziam: o Senhor é meu Deus. Aí quando vem a parte escura, não, Deus me abandonou. Então é na parte clara e na parte escura. Quando as coisas estão bem, estão boas, quando as coisas não estão bem. É como a palha, não vão prevalecer, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Um contraponto, justo e ímpio, justo e ímpio. Quem é justo, bebe da fonte, bebe da água, tem folhas, tem frutos. E o que faz prospera, porque está fazendo a vontade de Deus, de dia e de noite. O ímpio não. O ímpio tem seu caminho, o ímpio tem a sua Bíblia, né, podemos dizer assim. O ímpio tem: eu sou Deus, eu faço o que eu quero. Escolha o caminho do justo. Seja plantado ao lado de um ribeiro de águas frescas. Essa é a Bíblia. E o primeiro capítulo de Salmos termina aqui. Vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos muito porque é uma bem-aventurança para aquele que medita na lei de dia e de noite, na tua palavra de dia e de noite, no bom e no ruim. É uma bênção. É uma bênção para aqueles que escolhem estar do teu lado, por quê? Parece que estão como árvores plantadas junto a um ribeiro de água fresca, frutos, folhas. Mas nós não queremos ser como os ímpios, são comparados à palha, queima, deixa de existir para sempre.
Nós queremos estar no teu reino, a congregação dos justos. Em nome de Jesus. Amém.